cada dia mais e mais sinais. Terremotos de monte. No Brasil, você viu essa tempestade de areia no interior de São Paulo? É preciso a gente parar um pouquinho para entender não só o que os profetas falaram, mas entender o tempo em que nós estamos vivendo, que é esse o motivo pelo qual eles falaram. E que o Senhor Jesus diz: eu falo para que vocês não sejam surpreendidos. E muitos serão surpreendidos porque não abrem os olhos. Então vamos até o final desse vídeo. Olá, queridos, tudo bem? Pastor Eliseu, quem controla o mundo, canal Quem Controla o Mundo. E várias vezes eu tenho dito que eu vou começar novamente com os meus vídeos. Então eu demorei, mas aconteceram algumas coisas muito interessantes comigo. E você vai entender porquê do meu ministério, você vai me conhecer um pouquinho, e você vai entender porquê que eu estou voltando agora, nesse momento, e que o Senhor me ajudará para continuar o chamado dele. Pois bem, eu era estudante quando casei, no segundo ano de medicina, e a minha mulher me acompanhou em momentos difíceis. Eu tinha que dar plantão para conseguir levar comida para casa para o nosso filho. Eu tinha que trabalhar na boate da faculdade toda sexta-noite ali, de garçom ou chapeleiro, conseguir um troquinho. Eu tinha que trabalhar no restaurante, colocando música. E foi um tempo difícil, mas a Clotilde sempre ao meu lado e sempre entendendo que nós tínhamos algo para realizar na nossa vida. Não era simplesmente viver assim. Mas Deus a tocou. E ela começou a entender a palavra. E começamos aí. E fomos aprendendo a palavra de Deus. Mas, de repente, tivemos o nosso terceiro filho. E ele nasceu com alguns probleminhas. Eu levei a Curitiba e ele faleceu lá. Ela ficou aqui por causa do parto. Peguei um aviãozinho, levei ele para lá. E ele faleceu. E aí Deus trabalhou no falecimento do Samuelzinho. Deus trabalhou de uma maneira incrível na nossa vida. Aí nós conhecemos de fato quem era Jesus. Ele se mostrou, ele se revelou, e não foi só em consolo, foram em tantas coisas. E sabe, queridos, aí nós começamos a falar de Jesus 3x4. E começou a chegar gente em casa, e chegavam casais que estavam separando, e o Senhor abençoava, e começaram a acontecer coisas sobrenaturais que nem eu entendia, e começaram a aparecer pessoas por causa de filhos, alguém tinha perdido na família um filho ou alguém, e a coisa começou a ir. E de repente, nós tínhamos lá em casa umas 70 pessoas, e veio um pastor e disse assim: Eliseu, você precisa cuidar dessas pessoas, você tem que começar um grupo, você tem que se reunir em algum lugar, você tem que fazer alguma coisa sistemática para você ensinar a palavra, para você comece uma comunidade aqui. Eu sou médico, e eu amo a medicina, eu não sou pastor. Mas com o tempo, Deus me fez tirar a medicina da mão direita e passar para a esquerda. E eu comecei a gastar mais tempo cuidando de pessoas. E o Senhor providenciou. Eu pude sair do hospital e fazer anestesia só em clínicas particulares, em 2 clínicas particulares de plástico, mas plástica é uma coisa gostosa de fazer, porque não é um doente, é um paciente preparado. E eu comecei a ganhar ainda mais, mas logo o Senhor pediu para mim parar completamente e cuidar. Então eu parei. Aí começou a se realizar aquilo que o pastor Churarim falou. Pastor Churarim era um pastor famoso na Argentina, movimentava, enchia estádios, e aí eu fui conhecê-lo em Campinas. E eu nunca via ninguém colocar a mão sobre pessoas e pessoas caírem. E eu fiquei meio estranho, entrei na fila para ver o que ia acontecer comigo. Quando chegou na hora, ele me deu um tapão no vidro, mas olha, gente, foi fazer assobiar. E me largou e começou a orar pelos outros. Mas o que está acontecendo? Será que é por causa da minha incredulidade? Aí ele estava jantando depois num lugar onde só nós pastores íamos jantar, e eu fui e falei: pastor, o que está acontecendo? O que se passa? Você tem me dado um safanão? Um tapa? Aí ele, você me pegou por um braço, me levou num lugar separado e falou assim: Deus me mostrou um fogo no seu ouvido, e você vai ouvir e entender algumas coisas que vão achar que é loucura, as pessoas não vão compreender isso. Mas a sua esposa vai compreender.
E ela estava sentada na mesa lá, eu nem a chamei. E ele disse, esse fogo que eu vi no seu ouvido agora está sobre as suas costas, porque vai lhe trazer muitas coisas pesadas, porque você vai ser ridicularizado, mas ele vai te sustentar, ele está te fortalecendo os ombros agora, te fortalecendo. Bem, eu não era tão pentecostal assim, mas guardei aquela palavra. E cheguei em Pato Branco e começando a falar de Jesus, realmente tivemos que começar essa igreja porque começou muita gente. Você tem uma ideia, nós chegamos a praticamente 2.000 pessoas nos tempos, né? Alguns anos atrás, antes do senhor me aposentar. Bem, daí eu fui muito ridicularizado nessa cidade, muito ridicularizado. Na rádio me chamavam de louco, os programas, os atores ali, e Deus sempre me dava uma resposta incrível, botava na minha boca, e eu achava engraçado, porque as pessoas ficavam ridicularizadas. Eu estava no mercado e um médico do outro lado, ô Batistão, já tá rasgando dinheiro, porque você não bate bem mesmo, não é possível ter largado medicina desse jeito, agora é só página de Bíblia, mas tá rasgando dinheiro já, né? Um banco cheio de gente, naquela época tinha aquela fila de caixas eletrônicos. Aí o outro falou, ô Batistão, você é o cara esperto, pequenas igrejas, grandes negócios. E assim ia sendo ridicularizado. Uma vez, Deus me mandou entrar num baile de carnaval à tarde e falar da palavra para os músicos que estavam tocando canções indecentes, era um baile infantil. Gente, o que aconteceu? Se converteu a banda inteira. E aqueles instrumentos acabaram vindo para a igreja, era uma banda bem famosa, Nativos Status Show e tal. E aqueles instrumentos vieram e as pessoas vieram e se converteram e hoje tem alguns que são pastores. Gente, foi incrível o que aconteceu ali. Mas, nesse mesmo pinheiro, logo depois, numa fila, num casamento para ir me servir, chegou alguém, a autoridade espiritual dessa cidade, e entrou na fila na minha frente, virou de costa para o buffet, e começou a dançar na minha frente. Show Satanás, e todo mundo deu risada, e eu dei risada junto. Achei tão ridículo. Então eu fui marcado por isso. Aí o Senhor me separou, me deixou quieto, e por 10 anos eu fui crendo no que o inimigo soprava no meu ouvido. Você não saberia onde levar uma igreja assim? Você tá acabado, você não tem mais, você não é mais o pastor. E aquilo foi entrando dentro de mim. E de repente o Senhor começou a me mostrar algumas coisas a respeito dos tempos que nós estamos vivendo, da proximidade do final. Aí, amados meus queridos, me diziam, pare de pregar isso, você está escandalizando as pessoas. E eu fui diminuindo o meu ritmo. De repente o Senhor começa a me falar, numas férias, eu e a minha esposa, em Caxias do Sul, em dezembro de 2019, Deus começa a me falar que viria uma guerra, uma pandemia, que ia fazer com que as pessoas começassem a procurar alguém para ser seu salvador. E aí, gente, eu comecei a falar e virou loucura, né? E depois, quando eu comecei a dizer como vai terminar isso, gente, hoje dá para contar nos dedos as pessoas que, após a morte da Clotilde, não carimbaram. O velho agora pirou mesmo. Agora, querido pastor, nós amamos você, você é muito jóia, tá? Muito jóia. Olha, mas eu queria dizer para você, não precisa, eu já tomei minha decisão. Pouca gente ouviu coisas que o Senhor foi muito claro comigo. E então, Clotilde faleceu e eu comecei a acreditar no que o inimigo dizia. Sabe, eu comecei a me deprimir, eu não conseguia mais vencer o meu emocional, fui enfraquecendo fisicamente, e aí começaram a me visitar alguns profetas de longe. De 5, tinha só um que era meu conhecido. E começaram a colocar palavras. Que isso, Eliseu? Você está bebendo água, lambendo água, quando o Senhor te chamou para fazer o que Gideão fez? E aí Deus começou a me mostrar coisas loucas para fazer nessa cidade e eu comecei a fazer de novo.
Umas coisas assim como dizer para líderes dessa cidade, pastores, coisa que uma vez eu dizia, olha, seu tempo em Pato Branco acabou. O cara queria me bater, mas 30 dias depois apareciam os adultérios, as coisas deles, eles iam embora. Era assim a minha vida. Era assim. E aí eu comecei a falar para pessoas, olha, você não perdoou. Pessoas que de joelho te pediram perdão e mais, eram pastores. Se você não perdoar, bem, eu estou tirando o mico das minhas costas, botando na tua. Porque se você se perder e eu não te avisar, o Senhor cobrará de mim. Então eu estou te avisando, estou botando mico sobre as suas costas. E coisa assim eu tive que começar a fazer de novo. Há pouco tempo tive que entrar dentro do chafariz para pregar. E nesse fim de semana, mais um casal de profetas. Cheguei na casa deles, quase que por coincidência, uma cidade não muito longe daqui. Esses pastores começaram a dizer, acorda, acorda. Gente, eles não só descreveram a situação que eu estava, como mostraram claramente a incredulidade das pessoas que hoje me cercam, por causa das coisas que eu tinha que falar e falei. Então eu sou acostumado a ser ridicularizado nessa cidade, agora por pessoas. Eu digo que dói quando queridos não levam a sério e caem em armadilhas. Ai, Senhor Jesus. Então, eu vou começar de novo porque eu preciso dizer para você o que eu tenho que dizer. Eu preciso dizer as coisas que o Senhor tem me mostrado. E eu cheguei em casa e comecei a fazer uma revisão de Apocalipse, pedindo, Senhor, eu só preciso que o Senhor confirme para me dar coragem. Coragem, porque eu vou ser ridicularizado de novo, mais do que sou. Muitos que tiveram a salvação, muitos que se converteram, muitos que tiveram experiências com Deus, acabaram desaparecendo. Alguns, e não poucos, até perderam suas famílias, outros morreram. Mas agora não, agora, Senhor, me fale alguma coisa que confirme tudo que esses cinco pastores falaram para mim, esses 5 profetas, um do interior de São Paulo, outro do interior de Minas Gerais, esse outro casal. Sabe, queridos, e peguei Apocalipse, comecei a fazer a revisão e chegou na igreja de Éfeso. Não se preocupe com o cachorrinho, não se preocupe. Então diz assim, o anjo da comunidade messiânica de Éfeso escreve, eis a mensagem daquele que tem 7 estrelas na sua mão direita e tal, menorá. E diz assim, sei o que você tem feito e quão arduamente você trabalhou. É verdade, é verdade. Principalmente depois de largar medicina e cuidar de tantas pessoas. Eu trabalhei mais do que quando eu era médico. Aí ele diz assim, quão arduamente trabalhou, quanto você perseverou e que você não pôde tolerar homens ímpios. Tenho cada história para te contar. Homens ímpios. Por isso, pôs à prova os que se diziam ser profetas, apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram mentirosos. Você é perseverante e tem sofrido por minha causa. Eu não sinto sofrimento. Essas coisas de ridicularizado, o pessoal tira sarro, parar você na rua, contarem histórias sobre você mirabolantes. Não, eu sofri sim, talvez, mas eu não sinto ter sofrido. Então ele diz aqui, no 4, você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde estava antes de cair. Afaste-se desse pecado. E faça o que praticava antes. Deixa os bichinhos gritar. Deixa os bichinhos gritar. Mas realmente confirmou tudo que esses apóstolos disseram. Faça aquilo que você fazia. Faça aquilo para o qual você foi chamado. Então agora quando eu começo a dizer, gente, olhem os sinais. Veja essa semana, por exemplo, uma nuvem de areia na cidade do interior de São Paulo, aqui, Ribeirão Preto, algumas cidades, e mais alta que os maiores prédios da cidade. Gente, no Brasil, e nem praia é para ter areia assim. Mas isso aí aconteceu muito no deserto, na África, na França, na Espanha, na Itália, mas no Brasil, sim, muitas coisas começaram a acontecer. Então, eu queria agora que você me ajudasse um pouquinho, que você se inscrevesse nesse canal e você se preparasse, porque eu vou dizer coisas que não serão agradáveis de ouvir. E 6 meses parado, meus inscritos caíram muito.
Me ajude a levantar de novo esse canal e você pode saber que quando eu começar a pregar, o que eu tenho que pregar, muitos vão se desinscrever. Então, querido, Deus te abençoe. Vamos juntos ouvir o que precisamos ouvir sobre as enfermidades, sobre as atitudes dos governantes, sobre o que vai acontecer no Brasil, sobre tudo que o Senhor me falar, eu vou te falar. Mas o Senhor é profeta? Não, não sou profeta. Não, sei lá o que o Senhor diz que eu sou, eu não sei. Mas eu sei que há uma percepção sobre o que está para vir, bate na palavra e eu vou falar. Então prepare-se. Haverão, talvez, alguns que precisarão ser consolados, porque já tomaram atitudes que agora não tem como voltar para trás. E terão 2 ou 3 anos ainda de expectativa, o que vai acontecer, o que não vai. Inscreva-se, dê o like, compartilhe, porque esse é o começo de uma caminhada. Deus te abençoe.